Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começando mais uma live Professora Particular 3K. Eu sou a Marcela Bernardi, se você não me conhece. Sou prof particular, sou psicóloga e criadora do método exclusivo de aulas particulares MAD, Muito Além de Ensinar. E eu sempre faço essas lives com o intuito, na verdade, de ajudar você, profissional da educação, se você não está formada ainda, enfim, fazer com que você ganhe mais de R$ 3.000 por mês de renda extra, dando aulas particulares que são transformadoras para crianças do ensino fundamental 1, mesmo que, afinal de contas, você não tenha experiência, que você tenha medo, que você esteja insegura. Conta comigo para transformar essa realidade e para dar aulas particulares que realmente fazem a diferença, que realmente vão muito além de ensinar e, como consequência disso, aí sim fazem você ganhar muito bem por isso. Na nossa primeira live, que eu vou falar sobre o que pode comprometer a sua renda nas aulas particulares para crianças. E bem importante você ter isso no teu radar, mesmo que você ainda não dê aula particular. Se você estiver pensando em começar a dar aula particular, que bom que você está aqui também, para você já ter isso aí no teu radar, para você não cair em alguns pontos que às vezes eu chamo até de pontos cegos, né, para nós. Puxa, às vezes a gente faz alguma coisa com a melhor das intenções, mas não está percebendo que exatamente isso está comprometendo a renda de aulas particulares. O que isso significa? Puxa, que eu poderia estar ganhando mais com aula particular para criança, mas eu não estou ganhando tanto que eu poderia, que eu deveria ganhar, por conta de algo que está ali comprometendo justamente esse meu rendimento de aulas particulares. E sabe, eu vou trazer alguns pontos assim que são cruciais, mas no fundo, se você for analisar todos eles, você vai perceber que tudo está ligado à falta de uma visão empreendedora. E eu vou me aprofundar mais nisso, né? O que é, afinal de contas, essa visão empreendedora? A gente não tem o costume de enxergar as aulas particulares como um negócio que é. Ou se tem, não, isso já está no meu radar, eu sei que é um negócio. Se tem, não por culpa nossa, muitas vezes a gente não sabe administrar esse negócio da melhor maneira, porque não nos foi ensinado, né? Para quem se formou, dificilmente, talvez tenha visto em uma faculdade de pedagogia, por exemplo, algo sobre uma visão empreendedora, né? De você ter o teu próprio negócio. E absolutamente nada contra ser formado, né? Gente, tá aqui a pessoa que ama estudar, eu amo estudar. Então, assim, super legal se você tem formação. E quando eu falo isso, não me leve a mal, né? Eu só estou falando sobre a realidade que dificilmente a gente passou por dentro aí dos princípios e dos detalhes do que é exatamente, do que significa ter um negócio próprio nas mãos. Então, todos os pontos que eu vou mostrar para você aqui hoje fazem parte, estão ligados aí a essa questão da visão empreendedora no final das contas. Quer ver só uma coisa? Quando a gente pensa, e por que eu estou falando aqui também, né, de crianças do ensino fundamental 1, quando a gente pensa em aula particular para crianças do ensino fundamental 1, a gente está falando em fase de alfabetização, de recursos muito lúdicos na aula particular para que a criança compreenda, né, o que precisa ser explicado, o que está sendo dito ali nas aulas particulares. E tudo isso, muitas vezes, passa pela nossa cabeça. Nossa, se a alfabetização, eu quero comprar um tapete de alfabeto, sabe aqueles tapetinhos assim que a gente tem, né, que compra às vezes em loja, que é DVA mais grosso, um tapete de alfabeto. Eu quero ter uma estante cheia de livro, de história, um armário com muitos jogos aí, que são recursos lúdicos maravilhosos para trabalhar com as crianças nas aulas particulares. Muita coisa passa assim na nossa cabeça, o que é bem legal, né? Significa que a gente quer fazer o melhor do nosso trabalho ali como prof de aula particular, tá tudo bem com isso. Mas hoje eu vou te mostrar que, assim como esses exemplos que eu estou dando aqui rapidamente, quando a gente olha para isso com uma visão empreendedora e que precisa olhar como um empreendedor de fato que somos quando damos aulas particulares, isso tudo se torna um gasto, né? Desnecessário, especialmente no início. E você já vai entender melhor tudo isso que eu estou falando, né? Então, tenha em mente aí essa questão da visão empreendedora. Talvez algumas coisas que eu fale hoje
vão contra o que você estava acostumada a fazer ou a olhar para as aulas particulares, mas que bom que você está aqui, afinal das contas, né, para a gente repensar o caminho que está trilhando ou que vai trilhar. Primeira coisa, e hoje, inclusive, eu recebi uma pergunta relacionada a isso nos stories e vou abordar já na nossa primeira live de aquecimento. Espaço próprio para dar aula particular. A grande verdade é que você não precisa de um espaço próprio para dar aula particular. E aí eu sei que já por aí é algo muito polêmico, né? Como assim, Marcelo, que eu não preciso de um espaço próprio para dar aula particular? Gente, às vezes, e eu sou essa pessoa também, a gente tem um sonho de criança. Eu sempre tive um sonho da minha época de criança, de quando eu era criança, eu sonhava com o momento que eu tivesse assim uma sala, como se fosse uma escolinha, com um quadro, pensava até no quadro negro lá na frente, com as cadeiras, as mesas. Então eu sei que muitas vezes a gente tem um sonho que vem desde a nossa época de infância até, de a gente montar um espaço próprio para dar aula particular. O que é lindo, puxa, né? Nosso cantinho, com o nosso jeitinho, tudo delicado, com esse tapete de alfabeto que eu dei de exemplo, com a estante cheia de livros, com um armário cheio de jogos lúdicos. E tá tudo bem se hoje você já tem esse espaço, está tudo certo. Não estou falando contra o espaço que você já tem. Se você, no entanto, vai começar a dar aula particular, já tenha em mente de que não há necessidade de você investir em um espaço próprio para dar aula particular, sabe? Não tem necessidade. E eu vou explicar com o lado da visão empreendedora para falar mais sobre isso justamente, né? Puxa, mas eu sou prof ou eu vou começar a dar aula particular, eu sempre quis ter esse meu cantinho, como é que você está me dizendo agora que não precisa ter? Vamos lá. Que custos envolvem manter um espaço próprio para dar aula particular? Talvez começando pela própria locação, aí o aluguel, né, desse espaço, de uma sala comercial ou de uma sublocação. Não, mas o meu caso aqui é um espaço próprio, um imóvel meu que eu tenho, mas de repente você vai precisar pintar a parede, você vai ter que comprar móveis, você vai querer colocar lá a estante toda bonitinha e nada contra isso de novo. Porém, quando você está começando um novo negócio e dar aulas particulares, sim, é um negócio, a gente precisa ter a visão empreendedora da coisa muito clara, né? A visão empreendedora mostra para nós que se eu tenho um negócio na minha mão, eu preciso fazer esse negócio acontecer. E ter custos vai fazer com que o tempo de vida desse meu negócio, deixa eu tentar explicar melhor, é como se o tempo de vida desse meu negócio ficasse mais curto, né? Vai ser mais difícil eu, com o passar dos anos, conseguir manter aquele meu negócio se eu começar com custos desnecessários, porque vai pesar. Muitas vezes é um dinheiro que nem entrou em caixa ainda de aula particular e que já está saindo. Existe algo chamado ponto de equilíbrio. Para a visão empreendedora, né, a gente olhando para os negócios, e afinal de contas, a aula particular é um negócio, precisamos olhar para isso como tal, né? Ponto de equilíbrio nada mais é do que, fazendo um resumão aqui, puxa, você conseguir chegar no momento em que você abriu um negócio e todos os custos se pagaram. Se todos os custos se pagaram, você chega em um ponto, que é o ponto de equilíbrio, que a partir dali, o que for entrando de verba, de dinheiro, é lucro. Aí sim é lucro. E por se tratar de aula particular, muitas vezes a gente atende até como pessoa física, né? Mas sou eu, Marcela, que atendo, sou eu, fulano aqui que atendo, eu nem tenho CNPJ, e parênteses, não há necessidade de ter, também não precisa, para quem quiser, ok, mas não é obrigatório ter para dar aula particular, né? Por atender como CPF, como pessoa física, essas coisas se misturam e se complicam. E nós, como pessoa física, nos misturamos com nós, pessoa jurídica, porque afinal de contas somos a mesma pessoa. Eu, Marcela, pessoa, sou uma pessoa, e eu, Marcela, sou uma profissional, prof de aula particular. Mesmo não tendo CNPJ, eu sou um negócio, né? E fazer essa separação muitas vezes fica difícil, especialmente quando a gente está falando de negócio sem CNPJ, mas que não deixa de ser um negócio, jamais.
Então, esse ponto de equilíbrio é, puxa, eu paguei todos os custos já do meu negócio, que seja que, puxa, eu gastei desnecessariamente, por isso eu acabei comprometendo a minha renda nas aulas particulares, já explico melhor. Gastei aqui, investi no tapete de alfabeto, na estante cheia de livro, em um monte de recurso lúdico, de jogo, de material, na alocação do espaço. E quando eu coloco isso em uma planilha, quando eu vou escrever tudo isso no papel, eu cheguei a X reais, a X mil reais de custo, de investimento inicial para aquele meu negócio começar a rodar. Os primeiros alunos de aula particular, tudo que for entrando, né, de dinheiro, de verba, fechei contrato com uma família, essa família me indicou para mais uma família, estou ali com 3, 4, 5 alunos já rodando, me pagando todos os meses as aulas particulares, e aí o que eles me pagam por mês, se eu tiver um custo X no início, eu preciso cuidar, porque esse valor que está entrando ainda não é lucro. Vai ser a partir do momento que eu tiver, eu cobri esses custos iniciais, né? Então, se eu gastei X mil, quando entrar os mesmos X mil, eu cheguei no ponto de equilíbrio. E a partir daquele ponto de equilíbrio, aí sim vai ser lucro. Então, esse é um ponto que você precisa ter bastante cuidado, tomar bastante atenção, né? Especialmente porque isso faz parte de gerenciar, de gerir um negócio próprio. E quando a gente fala de aula particular, mesmo talvez imaginando, entendendo que isso é um negócio, as coisas se misturam, as coisas se confundem. Pessoa física com pessoa jurídica, se pessoa jurídica não existe, é tudo pessoa física, parece que fica mais embolado, e a gente precisa aprender a fazer, né, a administração desse negócio. E aí pergunto a você, por que adiar a chegada a esse ponto de equilíbrio? Como assim, Marcelo? Vamos lá. Ponto de equilíbrio paguei todos os custos que eu tive para começar o meu negócio. A partir dali, tudo que entrar de dinheiro vai ser lucro para mim. E, gente, deixa eu fazer um parênteses. Talvez essa live aqui hoje esteja um pouquinho densa, né? Falando de termos assim mais empreendedores, mas é uma live extremamente necessária. Pelo tanto de pergunta que eu recebo de vocês falando sobre administração do negócio, comentando que, puxa, não dá para ganhar com aula particular, e aí eu investigo um pouquinho mais nesses casos que me trazem isso, quando eu vejo a pessoa investir um monte de dinheiro desnecessariamente, e aí tem essa visão, né, de que não consegue ganhar, porque já gastou muito antes, enfim. Então é importante você ter tudo isso em mente, já no nosso start aí desse aquecimento todo, viu? Para você começar a enxergar as aulas particulares como um negócio, que de fato são um negócio, tá? Então, se tiver algum termo que de repente aqui eu estou passando de forma muito rápida, você que está aqui ao vivo comigo no Instagram, no YouTube, no Facebook, escreve, comenta que eu paro para esmiuçar um pouquinho melhor, para explicar de uma forma mais didática, tá bom? Então, vamos lá. Voltando à questão do ponto de equilíbrio. Por que adiar o ponto de equilíbrio? Por que adiar a chegada? Por que fazer com que esse ponto de equilíbrio demore a chegar? Gastando com coisas desnecessárias. Por que eu vou fazer com que o meu custo inicial para dar aula particular seja R$3.000, estou chutando aqui, se eu poderia fazer com que esse custo fosse 0, ou fosse R$100, sabe? Ou fosse um valor, assim, drasticamente menor do que o valor que eu tenho se eu for pensar em alugar espaço, em pintar parede, em comprar móvel, em montar lá com o tapetinho da alfabetização, usando ele de exemplo, nada contra ele, a estante cheia de livro, o armário cheio de recurso lúdico, muitos materiais, tudo isso que eu for comprando, se eu comprar, porque eu quero, né, ter o cantinho dos meus sonhos lá da minha época de infância, para daí eu começar a dar aula particular. Toda vez que eu estou colocando dinheiro para comprar alguma coisa, eu estou fazendo com que a conta fique maior. A conta para eu dar aula particular já começou aqui em R$5.000. Não sei, né? Depende do que você for colocando nessa lista. E quantas vezes, pior do que isso, há uma lista dessa, mas você nem percebe que existe uma lista dessa. Você simplesmente vai comprando. Gostei desse jogo, vou comprar, gostei desse livro, vou comprar, gostei dessa cor de tinta, vou levar para pintar lá o meu cantinho, gostei dessa mesa, e você não coloca na planilha, você não coloca no papel, você quiçá sabe quanto te custou começar a dar aula particular.
E, de novo, quanto custou desnecessariamente, né? Porque você não precisa investir em nada, não precisa gastar em nada de material, de recurso lúdico, assim, para dar aula particular. Eu já falo mais sobre isso. Você não precisa fazer com que esse ponto de equilíbrio demore a chegar. E ele vai demorar se você tiver uma conta grande. Porque até você pagar todos esses custos com o dinheiro que entra, né? As famílias estão te contratando para dar aula particular. E aí você recebeu de uma família, recebeu de outra família, recebeu de outra família. Na terceira família, de repente, já poderia ser o teu lucro. Não vai ser ainda se a tua conta está muito alta. A tua conta para, né, começar a dar aula particular, você engordou muito essa conta, querendo fazer lá o cantinho dos sonhos. Entende o que eu quero dizer? E ó, não precisa nem montar o cantinho dos sonhos, especialmente no início, porque você vai gastar desnecessariamente. Ai, Marcelo, mas e compra de material? Você falou que nem material não precisa comprar. Veja, você não precisa realmente, você pode usar os materiais didáticos da própria criança que é ou vai ser o teu aluno. Porém, se você precisar, quiser, tem um material muito específico ali de matemática ou de inglês, eu preciso de um embasamento maior no inglês, enfim, né, da disciplina para a qual eu dou aula particular, existem outros recursos para você investir menos dinheiro nos materiais. Por exemplo, compra dos sebos, existem vários sebos, tem sebo até online, né, digital. Então, hoje se você pesquisa no Google, gente, a gente tem tudo a um clique, né, na palma da nossa mão. Se você colocar lá no Google, livro inglês, 5º ano usado, vai aparecer uma enxurrada. Livro matemática, 3º ano, sebo, tem sebos online, então você vai pagar muito menos em um livro desse que é usado do que em um livro novo, do que você pagaria em um livro novo. Apostila, né, livro didático de crianças que já acabaram o ano escolar e já passaram para o outro ano e não vão mais usar, porque não você se valer desses materiais. Eu uso um monte, gente. Então, veja, como é que eu faço hoje com materiais? Os alunos que eu atendi ano passado, que continuo atendendo esse ano por sinal, né? Quando a gente dá uma aula particular transformadora, a gente fideliza, fica um ano com ele, mais um ano, e aí quando você vê, você é uma extensão ali da vida educacional da criança, que é belíssimo, e você acompanha a cada ano aquela criança nas aulas particulares. Então, atendi o aluno, eu não quero ficar falando nomes aqui, o aluno A no ano passado. E o aluno A no ano passado estava no 2º ano, foi para o 3º esse ano, 3º ano. Estou atendendo ele agora no 3º ano, ok. Mas e os materiais escolares, os livros didáticos, as apostilas, que ele tinha da escola dele do 2º ano, que ele usava ano passado, porque afinal de contas era no ano passado que ele estava no 2º ano. O que vai acontecer com esses materiais? Muitas vezes a mãe deixa em um canto da casa, coloca no lixo, tenta encaminhar para doação, aquele material vai fora de alguma maneira. Por que não ser você a pessoa que vai aproveitar esses materiais sem custo nenhum? Eu faço isso sempre. Então, o material lá do 2º ano desse meu aluno do ano passado, usando ele de exemplo, eu tenho tudo na minha mão hoje. Matemática, inglês, português, história, geografia, e assim vai. E aí, tendo um aluno do 2º ano no ano atual, que material vocês acham que eu vou usar de apoio, de base nas aulas particulares, além dos materiais da própria criança que ela já tem da escola? Esses materiais que iam para o lixo, que estavam lá encostados em algum canto, que a mãe dele não sabia nem o que ia fazer. E isso acontece sempre, gente. Então, assim, veja, você realmente não precisa custear materiais didáticos, né? Não precisa, você tem tudo na tua mão. Mas se ainda assim quiser, precisar, tem alguma situação específica, localiza os mais baratos, os mais em conta. Você pode comprar um usado com um preço muito melhor do que um novo, sabe? E tem tudo ali à tua mão, da mesma forma. O que você está fazendo com isso? Deixando de gastar desnecessariamente, deixando de comprometer a sua renda, com aí nas aulas particulares. E como assim deixando de comprometer minha renda? Porque lembra lá a conta?
Se eu gastei menos, né? Eu não fiz um montão de conta, eu fiz isso aqui. Eu não comprei um monte de material novo, eu comprei um tiquinho aqui no sebo. Ou eu peguei tudo de doação, não comprei nada. Então a minha conta que poderia começar aqui foi para zero. Foi para um tiquinho assim. Ou seja, eu chegar até o ponto de equilíbrio vai ser muito mais rápido. Eu começar a ter lucro com aulas particulares vai ser muito mais rápido. E aí, às vezes, as pessoas que dizem que não compensa, não consigo, ou é porque não esperaram chegar aí nesse ponto de equilíbrio, ou é porque acabaram gastando mais do que ganharam, misturando especialmente o que é pessoa física com o que é negócio, mesmo sendo o mesmo CPF, né? Recurso lúdico, jogo, mesma coisa, gente. Jogos têm assim uma infinidade, né? Ai, a gente tem que se segurar quando a gente sai e entra ou em uma livraria ou em uma loja de brinquedo, dá vontade de comprar tudo para as aulas particulares. Ah, esse jogo aqui eu já penso em tal aluno, esse aqui quando eu tiver tal. Mas não faça isso. Lembra da visão empreendedora. Dá vontade? Dá. Preciso? Não. Não gaste desnecessariamente, especialmente no início. Não faça com que o ponto de equilíbrio demore mais para chegar. Não comprometa a sua renda nas aulas particulares. O que eu posso fazer com o jogo? A mesma coisa. Eu posso colocar lá no Google, pesquisar o nome do jogo que eu quero e colocar a palavra usado no final. Eu compro assim também. Eu posso comprar do fabricante local ali do meu bairro, que pode ser mais barato do que uma loja grande, se eu precisar investir naquele jogo. Eu posso eu mesma fazer os jogos, fazer recurso lúdico, produzir em casa, criar aqui no computador, imprimir, qual vai ser o meu custo? Impressão, plastificar e acabou, sabe? Acabou aí. Ai, quanto custaria um jogo da memória? Se eu fosse comprar em um lugar barato, X reais. E quanto vai custar o mesmo jogo da memória se eu produzir? Muito menos do que esse X. Não estou comprometendo a minha renda nas aulas particulares. Entende? Eu preciso começar a pensar nisso tudo. Em você, sim, você precisa investir em você. O melhor e principal recurso para dar aula particular é você. E aí isso muitas vezes fica de lado, né? Você precisa investir em você, em capacitação, sim, sabe? Não nesses jogos, não nesses materiais, não no que vai comprometer a tua renda, porque não é isso que vai fazer com que você tenha mais alunos ou com que o teu preço, o valor da tua hora-aula seja mais qualificado. A sua capacitação vai transformar isso, sim. A sua capacitação, sim, sabe? Então, veja, você é o principal recurso da aula particular. Em você, sim, você precisa investir. E aí é investimento, não é gasto, né? Gasto é quando é algo que a gente não precisa e que faz e tira um dinheiro ali desnecessário. Investimento é algo que retorna para nós. Então, investimento é diferente de gasto. E, ó, gente, nem para se divulgar, olhem isso, nem para divulgação não há necessidade de investir. Ai, mas Marcela, você está falando que não é para eu investir, para eu fazer propaganda sobre a minha pessoa? Não é isso que eu estou falando, olha só. Eu estou falando sobre o que pode comprometer a sua renda com as aulas particulares, certo? Esse é o tema da nossa live hoje, que aliás é a primeira de muitas, é a primeira de uma sequência de 10 lives que eu estou fazendo para o aquecimento do nosso evento. Então, trazendo esse tema à tona, não há necessidade nem de investir em propaganda. Sabe por quê? Melhor propaganda que existe é o boca a boca. E não vai adiantar você, aí sim vai ser um gasto, gastar com cartão de visita, com panfleto, com um monte de coisa, um monte de estratégia de marketing, se você não estiver falando para as pessoas que você dá aula particular. Se de repente o vizinho ali do teu apartamento mora do teu lado, se no condomínio que você mora, nas casas do teu bairro, enfim, seja onde for aí, né, na tua região, tem alguém precisando nesse exato momento de um profissional para dar aula particular para criança e não sabe que você existe, porque você não falou. Aí você vai fazer o cartão de visita, o panfleto, mas o principal, que é falar, a melhor propaganda que existe ainda hoje em dia é assim, o boca a boca mesmo, com tudo isso aqui que a gente tem da internet, e você não falou. Aí não vai resolver, entende? Aí não vai adiantar. Então você precisa valorizar. Gente, isso também faz parte de uma visão empreendedora. Valorize o dinheiro, sabe? Não gaste desnecessariamente, não
custeie coisas que você não precisa, especialmente no começo, como tudo isso que eu estou dando de exemplo aqui, você precisa valorizar. Se está justa hoje a tua situação financeira, né? Não sei como está aí para você, não te conheço ainda, mas se de repente está justo, você está pensando em tudo que eu estou falando, mas minha situação financeira aqui está justa, está apertada, e já vem assim há um tempo, esse é mais um motivo para você valorizar o dinheiro, para você cuidar. Quando eu falo valorizar, cuide, para não tirar aqui do bolso desnecessariamente, com esses nossos sonhos, assim, que apesar de serem sonhos, né, não vão mudar o fato da gente dar uma aula particular, por exemplo, com a história do espaço que eu comecei aqui a live, abri a live falando sobre isso. E quis trazer esse tema porque hoje uma de vocês me perguntou lá na caixinha de pergunta dos stories, né? Então, não comece gastando. Não tem essa necessidade, sabe? Você precisa valorizar, ter renda extra, né? Eu falo muito sobre renda extra, uma renda extra que você faz no seu tempo livre. Esse é um dos significados de renda extra, ou seja, não preciso trabalhar 8 horas por dia de segunda a sexta para dar aula particular para criança e ganhar mais de 3 mil reais. Não preciso. Eu consigo ganhar mais de 3 mil reais por mês como renda extra no meu tempo livre. Outro significado de renda extra, eu ter uma renda a mais. Sabe aqueles incidentes da vida, aquelas situações imprevistos, né, que acontecem e imprevistos acontecem? Você ter uma renda extra, uma renda a mais todos os meses, faz com que você tenha essa folga até para os imprevistos. Se hoje acontece algum imprevisto aí na tua vida, né, o que você faz, financeiramente falando? É delicado falar sobre isso, mas é super necessário, gente. A gente precisa falar sobre isso, sim, para ajudar, né? Para verdadeiramente fazer a diferença. Puxa, a gente está aqui para isso. A gente não fica no vermelho pelos imprevistos, pelos incidentes da vida, né? Aliás, puxa, eu tô no vermelho porque aconteceu um imprevisto X. Não, a gente fica porque às vezes a gente gasta mais do que ganha, porque às vezes não teve a visão empreendedora até então para fazer algo a mais como renda extra e rentabilizar mais, né? E ter uma entrada maior de dinheiro todos os meses em casa. Já imaginou você hoje com 3 mil reais a mais todos os meses? Que diferença faria para você? Isso é super possível. Estou aqui ao longo desse nosso aquecimento todo de lives para ajudar você justamente a chegar nisso, sabe? Então, é um erro você achar que, não, mas comigo não vai acontecer imprevisto, eu não vou precisar gastar além do que eu estou pagando aqui de conta todo mês, tá justinho assim, mas dá certo. A vida conta com imprevistos também, né? Então, você precisa se precaver disso tudo. Isso também faz parte de uma visão empreendedora, que muitas vezes não temos, e não culpo nenhum de nós aqui, né? Muitas vezes a faculdade acabou não nos ensinando, e parênteses, amo estudar. Não me leve a mal quando eu falo isso. Fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, gente, de tanto que amo estudar. E gosto de frisar para deixar claro para você. Eu não estou falando contra isso, jamais, jamais. Mas tem algumas coisas que não são ensinadas lá dentro, né? E que a gente precisa trocar ideia, trocar figurinha, trocar informação, para não meter os pés pelas mãos, como diz o ditado, especialmente no quesito aula particular, porque isso é um negócio que temos, né, nas nossas mãos, ou se você vai começar, que você vai vir a ter nas suas mãos. Então, começa tendo essa visão empreendedora. Em você, sim, você precisa investir tempo, dinheiro, essa capacitação é necessária. O melhor e principal recurso da aula particular é você, entende? Não é o espaço próprio que você acha que precisa ter, não é o fato de ter ou não ter um carro, não é o fato de ter um armário cheio de jogos, livros e recursos lúdicos, e eu sei que dá vontade, mas não é esse o ponto, porque isso vai acabar se comprometendo a tua renda, o teu rendimento com as aulas particulares. Pessoal, super obrigada pela companhia hoje, estou muito animada, muito feliz, fiquem com Deus, obrigada pela companhia e até amanhã, tchau, tchau.